Ih, oi, Badi, que prazer, querida, encontrar com você. Boa noite. boa noite, Sinara. Estou aqui falando com vocês ao vivo, com uma vista de São Paulo gigante lá fora. Que delícia! Que bom! Eu vi na sua biografia que você é cavalo de fogo, né? Oh, meu Deus, você chegou nessas profundezas? Sim, o ano cavalo de fogo, capricorniana, com ascendente em escorpião, é uma coisa. Meu nome é trabalho, meu sobrenome é trabalho. Vou a vida inteira, né? Levo a vida. Na verdade, não é nem trabalho, né? A vida, o trabalho é um prazer assim muito grande. Então é vivendo a vida em cima do meu cavalo de fogo. Ó, o pessoal ficou muito feliz aqui com a sua vinda. Já tem gente falando aqui, ó. Veranize Ferreira, Badia Sade, bem-vinda. Eliane Ferreira, axé, Badi, lindeza da minha vida. Tem Que delícia. a Márcia Costa falou: boa noite, adoro o trabalho de Badia Sade, tem uma linda voz, está com um lindo trabalho, super talentosa. Dete Rafa, adoro a Badia Sade, estou aqui em Espírito Santo do Pinhal, mas quando voltar a São João, não vejo a hora de reencontrar essa artista maravilhosa. Um grande abraço, Badi. Que delícia. Muito bom, né? Eu queria começar a nossa entrevista. Deixa eu só mostrar aqui a capa do disco novo da Badia Sade, que ela vai falar aqui com a gente. Olha só, o disco Olho de Peixe, que ela gravou com uma orquestra de refugiados. Vamos falar sobre isso, mas eu quero começar do começo, tá? Quero começar do começo. Quero perguntar para você como um pouco sobre as suas origens libanesas, tá? Então, você sabe que o Assad veio do meu avô, que deixou o Líbano no final do século passado, né? E veio naquela leva de libaneses com passaporte árabe, né? Então, turco, desculpa. Então, aquela confusão dos libaneses aqui serem chamados, eu passei a minha vida inteira, especialmente quando criança, era turquinha, né? Mas, enfim, a gente não tem um histórico ah, de como meu avô chegou no interior, mas ele foi parar em São João da Boa Vista. Mas lá em São João, isso já no final do século retrasado, começo desse século, ele conheceu uma filha de italianos. Então, no meu sangue tem. Eu fiz recentemente aquele teste de DNA, né? E deu que eu tenho, tipo assim, 27%, quase 30% de italiano no meu sangue, uns 50% de libanês, aí depois os outros 50% é um monte de coisa. Mas é assim, aí o Jorge, avô, casado com a Francesca, tiveram 18 filhos lá em São João da Boa Vista. Uau! Um Povoaram, desses, né? pois exatamente, um desses filhos, o meu pai, que se casou com a minha mãe, que é nascida em Andradas, que é perto de Pinhal, que essa amiga aí de Pinhal falou, Andradas é ali pertinho. E a minha mãe conheceu meu pai já quando ela morava em São João, e aí tiveram os 4 filhos, né? E eu sou a última. Quando ela pensou que estava na menopausa, sempre fala, a menopausa dela tinha nome. Badi. E aí vocês foram morar no Rio? Então, essa história, inclusive, eu estou no tempo que eu tenho disponível, durante a pandemia eu escrevi muito, mas aí comecei a voltar a trabalhar e está meio suspenso. Mas estou escrevendo um livro para explicar a saga que os meus pais cruzaram para que os meus irmãos se transformassem, se profissionalizassem em música, e depois eu também, né? Então a gente foi para o Rio de Janeiro, eu fui na mala, porque eu tinha 2 anos de idade, e a gente se mudou para lá para os meus irmãos estudarem violão com uma professora chamada Menina Távora, que tinha sido aluna do Segovia, que foi o grande papa do século passado, né, no violão, o espanhol, André Segovia.
E aí eu cresci no Rio de Janeiro, então tenho um sotaque todo meio misturado, de carioca, mas também depois, já adulta, morei a vida inteira em São Paulo. Enfim, é esse um pouquinho o motivo que a gente foi parar no Rio de Janeiro. Mas eu voltei para São João da Boa Vista com 14 anos, para o interior de São Paulo. O seu contato com a música, como começa? Começa ainda na infância? Gente, quando eu nasci, eu mergulhei, praticamente eu mergulhei dentro da música, a música já mergulhou dentro de mim, porque os meus irmãos são bem mais velhos que eu, né? 10 e 14 anos mais velhos. Eles já tocavam quando eu nasci. Então, sempre teve um Sérgio, um Odair Assad, para quem conhece, sabe que não é bolinho, são considerados, né, o melhor duo de violão, um dos melhores duos de violão da história, com certeza do Brasil, fizeram pelo violão brasileiro, sei lá, o que o Pelé fez pelo futebol. Então é muito assim incrível a jornada deles. E quando eu nasci, já tinha essa referência de dois violonistas impressionantes ali, tocando como se nada, como se fosse normal na sala de casa. E minha mãe é uma super cantora amadora, mas porque nunca. A única vez que Olha minha mãe só. ganhou dinheiro com cachê foi quando a gente fez um show da família. Ela estava com 70 e poucos anos. Mas ela sempre cantou muito, canta muito bem. Minha mãe tem 93 anos agora e ainda canta uma coisa. Minha mãe sempre cantando, meu pai tocando o bandolim dele, tocando os choros. Então foi uma infância repleta de música. Então, assim, música foi algo normal, né? Não foi algo que eu tive que buscar fora, ou foi algo que entrou nas entranhas, já estava nas entranhas, né? Acho que a gente nasce com esse potencial artístico assim, e aí eu tive a grande sorte de poder me dedicar à música como profissão de vida, né? Que bom, que delícia, hein? Você sabe que eu fiquei olhando, acho que foi durante a pandemia que você fez aqueles episódios de Badi Music, né? No Foi, YouTube. E eu foi. vi que um dos episódios você fala bastante sobre essa mistura de erudito e popular, né? E veio à minha mente uma frase que causou muita polêmica essa semana Ah, passada, do Ed Mota, dizendo ah, que. Você viu isso ou não? Ah, bom sim. mesmo é jazz e É. clássico, e hip hop, quem ouve é gente burra. Então, o que você sente ouvindo um negócio desse? Não, bom, eu fui a semana passada assistir o Prêmio da Música, nem fui jurada esse ano do Prêmio da Música, e foi justamente em homenagem ao Tim Maia, né? O tio do Ed. Mas eu acho que não tem nada a ver. A música tem uma função, ela pode ser vista por tantos ângulos, né? Ela tem uma função. Você vai para academia, você põe uma música para malhar, puta, é muito mais gostoso, você tem um ritmo ali para você correr, você vai ter uma noite de amor com seu marido, com seu namorado, com seu amante, seja com quem for, colocar uma música, tem que ser aquela música, né, que te deixa num estado romântico, apaixonado. Então, música tem para todos os gostos, tem para todas as situações. Obviamente, tem a música, quando você coloca um jazz, ele tem, assim, o jazz, interessantemente, não faz você mexer os quadris para você dançar, né? É um estilo tão cool que você só fica aqui. Não é um samba que os quadris já saem requebrando. Então, tem uma intelectualidade no jazz, inclusive corporal, né? Você aprecia de um outro lugar. Agora, você coloca o universo do hip hop, é lógico que você vai encontrar muito conteúdo que talvez você não aprecie, né? Quem preza pela intelectualidade, porque fala de assuntos que são mais carnais mesmo, né? É para esse quadril que balança. Então, mas se você olhar o universo
do hip hop tem gente muito boa escrevendo, inclusive através deles, que tem muita gente conseguindo se colocar politicamente, né? Falando sobre assuntos contundentes. Então, eu acho que é uma afirmação tanto quanto elitista e unilateral ali. Mas, enfim. Super elitista, né? Assim, eu, particularmente, não ouço muito, não ouço, porque, na verdade, para ser sincero, como é que fala, um desabafo, então um segredo contado, eu quase não ouço música. Porque a música, assim, se eu vou trabalhar com a minha música, né, estudar, fazer, eu ouço as músicas que eu estou trabalhando nelas, né? Como Sim. referência, fazer os arranjos, estou ouvindo a minha coisa. Quando eu vou trabalhar no computador, fazer o trabalho de escritório, a música me distrai. Eu fico prestando atenção na música no trabalho, então eu gosto do silêncio. Então eu ouço música dos amigos, né? Vou ouvindo os álbuns que todo mundo lança, não sei o que lá. Quando eu estou na academia malhando, ponho lá os fones de ouvido, desapareço e faço a minha malhação fora do ritmo da música mesmo. Vou fazendo a minha musculação, é onde eu consigo ouvir com esse tempo. Mas, por exemplo, ontem à noite, eu passei a noite em Paraty. E a gente ficou hospedados na casa do Eduardo, na Ilha do Araújo. E durante 3 horas o que a gente fez foi ouvir música e fazer comentários. Conhece essa? E a gente foi tão gostoso. Eu falei assim, gente, eu não faço isso há tanto tempo. Então é interessante, né? Eu mesma falei assim, gente, eu tenho que ouvir mais música. Você não ouve nem cozinhando? Para mim é cozinhando, eu só cozinho com música. Mas, Sinara, você sabe que eu tenho viajado tanto que eu vou fazer que nem a Rita Lee, que eu não aguentei. Gente, eu ri muito. A Rita Lee é que pessoa, né? Que personagem, que criatura maravilhosa. Ela falando assim: agora que eu estou velha, eu não quero fazer mais nada. Eu já fiz tudo, já fiz muito sexo, já tomei muita droga. Agora eu quero aprender coisas, tipo lavar louça. Fazer uma cama. Eu achei aquilo tão lindo, no sentido de a gente. Muito bom. Tudo isso para dizer que de cozinhar, eu não tenho tempo para cozinhar. Eu faço uns omeletes de manhã, que é o tempo que eu tenho, e eu gosto bastante, mas ali naquela hora. Mas você tem razão. Cozinhar, quando eu tenho tempo, colocar uma música, e nessa hora o jazz cai muito bem. Uma tacinha de algum drink, assim, cozinhar, mas aí não é no dia a dia. Você, com essa ascendência libanesa, deve saber umas delícias na cozinha, hein? Menina, você sabe assim, porque o meu Comer, avô... sim, né? Comer, sim, mas o meu avô, assim como muitos da geração dele, quando eu cruzo com outros descendentes, né? Ele veio naquela leva de imigrantes que ele veio começar uma vida nova, então ele não contou nada para os filhos, de onde veio. Meu pai, né, os meus tios e tias, mal sabem, a gente só aprendeu a falar salam aleikum, e não sabemos nada, mais ou menos a cidade, que nem é muito correto o nome da cidade, que ele falava Israel. Eu fui procurar onde que é Israel. Não tem Israel, tem que procurar alguma cidade que assemelha com que o meu pai entendia como sendo a cidade onde ele nasceu. E tinha um pé de oliveira no quintal. É isso que a gente sabe sobre o meu avô. Mas a minha mãe aprendeu a fazer algumas coisas com a sogra, né? Com a mãe do meu pai, com a Francesca. Apesar dela ser italiana, ela aprendeu a fazer algumas iguarias libanesas para agradar o marido. Então, a gente sempre teve a fase do quibe. Acho que a gente só... Na minha infância, durante, assim, 6, 7 anos, todo domingo a gente fazia quibe. Eu era a responsável por ajudar minha mãe. Mas é por aí, viu? A minha culinária, eu não sei fazer nada, assim, eu gosto muito de abrir a geladeira e olhar as coisas intuitivamente, falar assim, isso aqui vai dar certo, e arriscar. Adoro
adoro, e tem um sexto sentido que realmente acho que é daí que saem as iguarias interessantes, né? De isso aqui vai dar certo com aquilo. Às vezes não dá, mas a maior parte das vezes dá. Você sabe que eu fiz um livro com o professor Aziz Abissaber, que também era Ah, libanês, né? Só que a família dele foi para São Luís do Paraitinga. passamos por lá hoje, É, inclusive. a família dele foi para lá e ele contava também histórias dos libaneses daquela região, né? Não gostavam de ser chamados de turco. Turco não, libanês. Tem até um É, é. personagem numa série que falava isso, você lembra? Qual? Tinha um personagem na série, acho que era naquela série O Caixeiro Viajante, que tinha um personagem libanês e ele falava turco não, libanês. Tinha esse bordão. Gente, eu Tinha... encontrei. Eu fui para o Rio de Janeiro no prêmio, né? E no aeroporto de volta, ali em Santos Dumont, encontrei com o Almir Sater, que está fazendo acho que é um libanês, não é? Ou é um árabe? Não tenho certeza na novela Renascer, mas ele fala com um puta sotaque brasileiro, falando português com um sotaque. Aí eu virei para ele e perguntei: pô, Almir, tem hora que vocês têm que regravar porque você erra o sotaque? Eu falei assim, não, é pra gente, eu e meus primos passamos a infância inteira fazendo bullying em nossos tios. A gente imitava os tios falando português. Eu achei tão bacana. Mas, Muito enfim. bom. Mas, de novo, o ano passado, eu fui convidada para a Academia de Ciências e Arte libanesa no Brasil. Foram 50 cadeiras e eu estou lá junto com o Egberto Gismonti, com o João Bosco, o Zé Cabaleiro, né, na área dos artistas. Muito interessante. E agora, recentemente, eles perguntaram: você gostaria de obter o passaporte? Assim, gente, mas como é que consegue isso? Porque eu não tenho nada, absolutamente nada do meu avô. Então, não sei. Mas, enfim. Mas Tem direito, né? existe um documentário sobre a família que chama Suíte Assad, feita pelo diretor Joel Pizzini. E na época 2000 foi isso. Ele fez esse documentário que a gente conviveu bastante. E aí ele falava assim: você, porque eu adoro contar histórias, né? Você é a própria Mil e Uma Noites. Está aí no seu DNA. Eu falava para ele assim: sim, mas a minha mãe é mineira, também é contadora de calças, então não tem como escapar. Quem tiver comigo tem que gostar de escutar a história, porque lá vem história. Aliás, o Matheus Barros está falando aqui do teu livro, Volta ao Mundo em 80 Artistas, livro maravilhoso. A Ai, Fátima que Nunes bom. fala, Badi, mulher maravilhosa, morei em São João da Boa Vista e já tive o privilégio de vê-la tocando lá junto com a família. No Festival A Assad. Vilma, a Vilma Balesser fala, boa noite, Sinara, minha neta não fala vó, só me chama de Badi, agora achei o significado desse nome, tem um xará. O seu deve ser de irmão te chamando de Badi, né? Geralmente, esses apelidos. Você sabe que meu nome é Maria Ângela, né? Uhum. E Badi foi um apelido que minha mãe colocou de bebezinha, de abubu, pipi, babadi, babadi, badi, abadi. E ficou. Então, nunca ninguém na minha casa me chamou de Maria, só para dar bronca. Para dar bronca, chamar atenção, vinha um Maria Ângela, minha mãe. Mariângela! É melhor do que Badi, né? Dá mais tempo. Maria Ângela! Então, mas é um nome que existe na cultura árabe. Isso que é interessante, né? Ela captou de alguma forma. Aqui em São Paulo tem uma rua chamada Badi Assad, só que é Badi, aí tem um H, né, no final, porque é um nome masculino na cultura árabe, né? E Assad, uma vez eu fui ficar lá para Interlagos, eu tenho uma foto assim com o nome da rua. Mas uma vez o Carlinhos Antunes, que a gente vai falar desse trabalho daqui a pouco, Carlinhos Antunes foi fazer um documentário em Burkina Faso, na África. E ele estava viajando com alguns músicos, que eles fizeram alguns shows, etc.
E aí ele saiu, ó, já que a gente está aqui na África, vamos fazer as fotos. Saíram para a rua para tirar foto. Aí acharam um carro abandonado, um carro abandonadíssimo, assim, enferrujado na rua, mas bonito, né? Assim, interessante. Tiraram as fotos, depois foram olhar, não é que no capô do carro estava grafitado, não, carpido, assim, com uma chave, né? Badi. Uhum. Olha, Tenho isso, assim, lá em Burkina Faso. Então, a gente nunca descobriu o que lá significa. olha que Mas, coincidência. No mínimo, exato, uma coincidência incrível, né? não é? Então, é Abadi. A gente também, nesse final de semana, eu conheci um casal que eles vieram assim, Badi, eu tenho que te contar uma coisa. Não se ofenda, mas aí pegou o celular e mostrou a foto assim. Aí estava assim, Badi e filhote. E eles deram o nome de Badi para a cachorra em minha homenagem. Aí assim, eles ficaram sem saber se eu ia gostar ou não. Falei assim, gente, eu adorei! E a Badi com a filhotinha, assim, coisa mais linda. Eu falei, pode pôr, gente, é uma homenagem, né? O nome Uma honra. hoje do ser com o nome de Badi. Eu já vi um gatinho, uma gatinha com o nome de Badi, que alguém também batizou. Mas, enfim. Vamos lá. Olha só, eu queria pegar a capa do disco da Badi, que ela está lançando com a orquestra Mundana Refuge, né? Que é esse disco, e que é uma releitura de um disco do Lenine, chamado Olho de Peixe, que é de 1993. Coloca a capa do disco do Lenine, por favor. Olha aí, ó, Lenine e Suzano, Olho de Peixe. Por que que você quis fazer essa releitura desse álbum, Badi? Então, esse álbum, ele saiu há 30, acho que agora 31 anos, né? E Sim, esse disco, ele é icônico. A gente não tinha noção do... Ó, vou falar por mim, mas o Carlinhos também. Então, eu e Carlinhos, né, na época, a gente tinha acabado de se conhecer também. Quando chegou esse disco, ele era tão plural, ele tinha uma sonoridade tão inovadora. O Lenine tocando aquele violão dele, que ninguém fazia o violão que ele. Ninguém tocava violão, trazendo esses ritmos nordestinos para o violão da forma que ele tocava e toca, né? O Suzano fazendo aquelas levadas de pôr o povo para dançar com instrumentos acústicos, reinventando como se toca o pandeiro, e umas obras maravilhosas, né? Um disco acústico, mas com uma sonoridade absurda, que era muita novidade. O Lenine introduzindo percussão vocal, e eu já estava muito interessada na capacidade vocal, né, de expressão. Então, foi um disco que me marcou muito há 30 anos atrás. Enfim, escutei, né, a gente ainda putz, nem sei quantas milhões de vezes que eu escutei Olho de Peixe. E bom, e passa a vida, tudo mais. A Helenine lança outros discos maravilhosos também, mas sempre ficou aquela referência. Mas o primeiro Olho de Peixe, porra, né? E aí, quando esse Olho de Peixe fez 30 anos, eu me dei conta, eu falei assim, gente, 30 anos desse disco. E eu estava para fazer a inscrição nesse mesmo tempo na Lei de Incentivo aqui de São Paulo, do PROAC. Falei, olha que projeto bonito, fazer uma homenagem aos 30 anos desse disco que tanto marcou a minha vida, né? Inclusive, no meu livro, que é Volta ao Mundo e 80 Artistas, eu realmente escrevi, é uma curadoria por artistas que me influenciaram ou que eu tive alguma história, né, de artística juntas. O Lenine é um desses artistas, que realmente o Lenine foi muito importante assim no meu processo criativo, artístico. E eu falei, poxa, mas para reler esse disco,
tinha que ser algum universo, não pode ser nem perto, porque ele originalmente já é tão bom e é tão difícil você pegar obras que já são perfeitas e você reler, chega a ser perigoso, né? Sim. Mas eu fiquei pensando, eu falei, Carlinhos Antunes com a orquestra dele, que a gente, como eu falei, eu e o Carlinhos somos amigos há muitos anos, e a gente sempre ficou nessa coisa, vamos fazer um disco juntos um dia. E aí ele com a Orquestra Mundana Refúgio, tocou em São João da Boa Vista, no Festival Assad, não lembro que ano, no começo do festival, o festival já completou 10 anos de existência. Inclusive, esse ano vai ter a comemoração dos 100 anos do meu pai, do seu Jorge, vai ser um super festival, vou fazer show com a minha família, e esse show do Olho de Peixe vai estar lá com a Mundana Refúgio. E foi perfeito, o Carlinhos falou assim, pô, topo! E foi um desafio levantar esses arranjos, mas como a orquestra, a sonoridade da orquestra e as culturas que estão ali dentro pelos imigrantes e refugiados, tem gente da Ásia, da África, da América do Sul, enfim, naturalmente já leva para um outro lugar, né? Os instrumentos. Então a gente colocou o Nelson, que é asiático, tocando a harpa chinesa, tocando maracatu. Então é Uau! ele que quer fazer um maracatu na harpa chinesa. E aí a gente vai introduzindo os ritmos de outras culturas, né? O Leão do Norte, nossa, a letra do Paulo César Pinheiros, que é um tributo à cultura pernambucana, né? Que faz uma listagem do folclore maravilhoso que é desse estado, e muitas imagens, né? É como se fosse um livro de imagens ali, como a letra descreve. Quando o Pedro Ito, que foi o arranjador dessa faixa, me mandou o arranjo que ele pensou, estava muito perto do original. Aí eu virei para o Pedro e falei assim, nossa, Pedro, mas aí está parecendo um cover, né? A gente acho que não é muito esse caminho. Ele falou assim, você gosta de ousadia? Eu falei assim, mesmo Badia ousada, meu sobrenome. Aí ele passou um tempo, mandou. Ele teve a ideia de fazer a junção do maracatu com um ritmo africano que é escrito em 9/8, que é um compasso misto, é composto que a gente na cultura brasileira não usa muito, né? Mas o Lenine usa, ele escreve músicas em 7, em 5, e que são músicas que você nem percebe, ele consegue fazer essa magia de você nem perceber que não é em 4, que é o que a gente está acostumado, né? Ou em 3, ou em 6, enfim. Eu recebi, eu adorei. Eu estava nos Estados Unidos, eles estavam fazendo os arranjos aqui, eu me mandando, eu ia ouvindo e dando meus comentários. Aí chegou o arranjo em 9/8 de Leão do Norte. Cara, eu fui cantar, não conseguia. Difícil. Aí eu falei assim, o que eu fui inventar? Aí eu ficava lá contando nos dedinhos os compassos para conseguir encaixar as sílabas. Essa sílaba tem que fazê-la mais longa, tem que encurtar aquela. Mas aí vai entrando, né? Todo o processo eu ensaiei muito até ficar natural e agora já super natural, não preciso contar nos dedinhos e já decorei a letra, que é uma letra gigante. Mas tiveram esses momentos de surpresa muito lindos dessas junções que esses arranjadores foram tendo para fazer essas releituras, né? Como é que você conheceu essa orquestra? Você tem ligação com a questão dos refugiados no Brasil, com a questão palestina? Não tenho, a minha relação com esse assunto acaba sendo através da orquestra e muito mais através do Carlinhos, que traz as histórias, né? Porque você imagina, ali, essa orquestra ela é composta por pessoas de culturas totalmente diferentes, religiões totalmente diferentes, políticas diferentes.
Então, eles têm que conviver ali. E o que os une é a música e o respeito um pelo outro. Então, é o campo neutro. A música traz essa neutralidade, né? Então, não importa aqui se você acredita nisso ou não acredita naquilo, aqui a gente acredita na música. Então, quando eu trabalho com eles, é muito. Nossa, sem brincadeira, quando eu faço show com eles, quando eu ensaio com eles, é tanta energia, que quando acaba um ensaio, eu tô assim, eu preciso deitar, porque Esgotada. é muita energia deles, porque e não é coisa de ser pesado, não é isso não, é de pessoas mesmo que têm essa história, que tem que estar aqui, muitos estão ainda aprendendo a falar português, né? A Marmoni, que é do Irã, quando eu a conheci a Marmoni, agora não lembro quantos anos atrás, a Marmoni não falava quase nada, agora ela já está falando, então já dá para conversar um pouco. Alguns deles podem, eu me comunico em inglês, né? Mas assistir a evolução desse trabalho muito lindo, porque Mas primeiro você fez um rap palestino, né? Tem um rap da Palestina, né? o Youssef, que é o palestino, essa música é do repertório da orquestra, né? E ele toca muito bem alaúde. E eles, porque eu faço percussão vocal, vamos lá, Badia, improvisa lá com o Youssef. Eu falei, vamos lá, sei lá o que eu estou fazendo, porque o Youssef é tão bom, mas eu fiz os meus parangolé de percussão. No disco, no nosso Olho de Peixe, ele não participou fazendo, né? Mas no show ele vai fazer dentro da música Escrúpulo. Eu não posso, infelizmente, gente, colocar os números musicais da Badia Assad aqui, Badia, por causa de problemas de direitos autorais, tá? O YouTube acaba derrubando a nossa live por conta disso. Puxa vida. Mas então, gente, tá nas plataformas digitais, está no meu canal do YouTube, dá para vocês ouvirem. Hoje em dia, né, antigamente a gente fazia propaganda de um trabalho, o marketing para as pessoas comprarem, né? Hoje a gente tem que fazer assim, vai lá ouvir, é de graça. Pois é, não é de graça totalmente, mas no YouTube tá Tá no no meu canal. Instagram da Badia, gente, ó, Badia Assad no Instagram, lá vocês vão achar todas essas músicas. E amanhã, para quem é de São Paulo, vai ter um show dela com a orquestra em São Paulo, na Casa de Francisca, grátis, né? Tem o card aí, né, Tati, do show Então, da. esse show de amanhã na Casa de Francisca vai ser no Porão, que é um espaço novo da casa. Essa casa é um lugar delicioso no coração de São Paulo, do centro. São grandes parceiros, tanto meu quanto da orquestra. E a gente vai fazer, na verdade, um ensaio aberto, porque o lançamento oficial assim do nosso trabalho vai ser no dia 20 de julho no Sesc Pinheiros. Então, amanhã lá tem quem quiser assistir tem que chegar uma hora antes, então aconselho chegar pelo menos umas 8 da noite para garantir o seu ingresso. E depois a gente vai levar para o Sesc Pinheiros com todas as pompas e projetos de iluminação e figurino, aquela coisa toda que a gente também gosta. Olha só, Casa de Francisca, Orquestra Mundana Refuge, convida a Badia Assad, sábado 22 de junho, às 20, junho, abre às 19h30, gratuito, tá? Então, chega às Sábado 7h30 22 de junho de 2024. Olha aí, ó. Isso aí é o card que estava lá no perfil do pessoal da Orquestra Mundana Refuge, que eu peguei aqui para mostrar para vocês. Um lugar maravilhoso, a Casa de Francisca. Gente, muita Eu gente. queria perguntar para você, olha só, a Cristina Rodrigues está falando aqui, ó, a personagem do Almir Sater na novela é um libanês e usa esse bordão que a Sinara citou. Então, esse bordão turco, não, libanês. É a versão de Renascer. É daí que vem a minha memória. Que ótimo! E o Era Almir tá muito bom, ótimo, porque toda hora falava turco, não, libanês. muito bom. Mas eu Ó, passei tem uma mais infância
era turquinha. Eu só ouvia isso, nunca ninguém me chamava de libanesa. Turquinha. A Maria Angélica Odivelli falou que capa linda do álbum de Badi. Então, essa Verônica capa. Xavier. Sim, Como é que é? fale, pode falar. Pode Essa falar. capa foi criada pelo Pedro Okabayashi, que é um super artista, mora lá em São João da Boa Vista também. Já fez algumas capas minhas. O Canto de Casa, que é um disco infantil que eu fiz, a foto, a capa do Pedro. Singular, a capa do Pedro. Enfim, é um parceirão, assim. Fazia tempo que a gente não trabalhava juntos. E agora ele fez essa colagem, né? Porque a gente ficou pensando como fazer essa capa, né? Mas eu acho que ele foi muito feliz na reunião de todos esses rostos ao redor do meu, assim, e o Carlinhos está bem na frente, né? Carlinhos é o maestro e criador da orquestra. A Denilda Campos, Leão do Norte é outro hino de Pernambuco, belíssimo. Sou coração do folclore nordestino. Pois é. Aura Vidal, meu cachorro chama Zeca, de tanto que amo Zeca Pagodinho. A Maria Angélica Coldebelli diz que maravilha, música universal. Som de Brincante, Silvia Neri, a Orquestra Mundana do Carlinhos é maravilhosa. Uma vez fui num show deles no SESC, que tinha umas crianças que não paravam de dançar. É muito contagiante. É mesmo. A energia é algo realmente indescritível. A minha amiga Roseli Rodrigues fala: Mundana Refúgio cantando As Caravanas de Chico Buarque é simplesmente demais. Gente, eu cantei, eu tive o privilégio de poder cantar essa música com eles. Nossa Senhora, é de uma força, e é mesmo. Onde que você viu? Não foi comigo, né? A pessoa que escreveu? A Rose, ela está te perguntando aí, daqui a pouco ela responde. Badi, eu queria te perguntar sobre esse tema da nossa enquete aqui do programa de hoje, que é essa frase da Elba, tá? Elba Ramalho. Coloca o print da Elba aí, por favor, Tânia, para eu pegar a frase exata dela. Hã? Você, ai meu Deus, o que vem? Porque eu não sei. Não, é boa, é boa. Elba Ramalho critica a escolha de artistas que não tocam forró para o São João. Paris, Japão, todos amam forró pé de serra. E lá no Nordeste isso acabou. Aqui tem a Loki, que eu amo, mas acho que cada macaco no seu galho. Assume logo que não é São João, é um festival. Realmente é um pouco. Tô com a Elba nessa, né? Eu acho que é um pouco forçação colocar outras músicas que não forró no São João. Você não acha, Badi? Eu acho, porque aí você começa a descaracterizar o nosso folclore, né? Aí começa a entrar na mesmice de todos os festivais. Eu acho que já é difícil, né, a gente manter o nosso folclore vivo. Então, eu também concordo, sabia? Ou é isso, não tem, eu também adoro a Loki, mas é um festival, então não chame, faça tudo, né? Então faça o festival, mas então faça uma noite do forró, e essa noite é de São João. Falar em São João, você sabe que São João da Boa Vista, a minha terra, vai fazer 200 anos, comemorar 200 anos segunda-feira agora. E aí eles vão prestar uma homenagem a alguns sanjoanenses. Eu estou incluída, não sei como vai ser essa homenagem, então estou super curiosa. Mas é o padroeiro, São João é o padroeiro da nossa terra lá. Olha, a minha amiga e sua amiga Débora Lobo mandou uma pergunta para você, tá? A Olha, Débora. olha, é uma pergunta longa. Ela fala: a Badia, além de uma criatura encantadora e super talentosa, é muito generosa com todo mundo. E quando ela foi jurada do festival Imagine Brasil, que é um festival para jovens de vários estilos musicais, ela arrasou. Muito detalhista nas avaliações e sempre apontando propostas para os pontos que deveriam ser melhor trabalhados. Muito pedagógica. E o que me impressionou é que depois ela contratou um jovem muito talentoso que tinha participado do Imagine para integrar a banda dela. Eu achei o máximo, porque é muito difícil para um jovem que está começando na arte, muitas vezes ainda estudando, saber como achar os caminhos profissionalmente. Nas escolas de artes não ensinam isso, não tem orientação de carreira. Então, se o cara nasce numa família de artistas, tudo bem, ele já está em casa, mas quando não tem
tem que comer muita areia para enxergar as opções de caminhos. Então, a pergunta para você é a seguinte: o que você diria para uma pessoa que está começando na arte, estudando mesmo que ainda não é profissional? Que dicas você teria para ela em termos de condução de carreira musical, no caso, nos dias atuais, após tantas mudanças do mercado, pós-pandemia e digital? Uau! Quanto tempo a gente tem? 5 minutos. Então, porque esse é um assunto, eu acho que ninguém está hoje sabendo muito bem como Bom, as pessoas da minha geração, a gente está tendo que ter um desapego muito grande dos lugares de onde a gente veio, né? Primeiro, o desapego do CD, né? Eu quero lançar o CD com 12 músicas, 14 músicas. Ninguém mais tem paciência para isso. Ninguém. Então, assim, não precisa fazer o CD impresso. Ai, meu Deus, mas eu me sinto nua sem isso. Não, é sem isso mesmo. E, assim, começar... mas só que ela está querendo direcionar para o pessoal da geração que está agora, né? O advento da internet é a famosa faca dos dois legumes, né? Esse universo, assim, as pessoas não têm ainda muita noção da magnitude do que é, a dificuldade que ainda é para qualquer artista gravar o seu produto. A música vira um produto. Ela vira, mas para fazer esse produto, você tem que gastar dinheiro. Você tem que ter estúdio, você tem que ter um profissional. A não ser que você desenvolva todas essas habilidades mas não é para todo mundo, né? Você encontra aquele rapaz que faz tudo, que é lá do norte, agora esqueci o nome dele, dela, ai, enfim, depois vem. Mas, enfim, assim, teve recentemente, né, a entrevista com o Ivan Lins no programa Provoca da TV Cultura, onde a gente ficou assim, nossa, o Ivan Lins, que é o cara que construiu esse repertório tão maravilhoso, o cara não consegue mais ganhar o seu ganha-pão através do próprio catálogo, porque os streamings são os verdadeiros, puxa vida, como chamá-los, né? Eles são os leões, né? Os leões Predadores. predadores. Antes, as gravadoras sempre foram predadoras, né? E hoje é o universo dos streams. Acho que quem é menos predador é, de repente, uma Apple Music, que paga um pouco mais para os artistas que passam por ali. Mas, enfim, então, ao mesmo tempo que a internet democratiza, que todo mundo tem um espaço, não precisa de uma gravadora para ser ouvido, mas os algoritmos não deixam esse artista ser ouvido também, né? E aí todo mundo acaba trabalhando para essa máquina. E o que é mais louco é que esse sistema que a gente está vivendo hoje é tão bem construído nesse sentido porque a gente fica viciado em trabalhar para as máquinas, né? Então dá uma dopamina, todo mundo fica ali elétrico, o que eu vou postar hoje? Nossa, hoje eu não postei, tem que postar. E trabalhando de graça para essas coisas. Então, o que eu posso dizer? Primeiro, encontrar esse porto seguro em você. E saber que a internet é um poço onde cabe tudo e é onde você também vai estar ali nadando junto com todo mundo tentando se sobreviver. Então, tem que acreditar no que você faz, não ficar esperando que as coisas aconteçam. Então, assim, seja proativo. Faça cursos de como se auto-marketing, né? Porque não tem jeito, não tem mais o produtor que vai descobrir você e vai começar a investir em você. Então, a gente tem que estar ciente de que o mundo é assim agora, então vamos usar a nossa criatividade para aprender novas ferramentas, né? Veio aí a pandemia, a gente aprendeu tudo a fazer vídeo, coisas que a gente não sabia fazer, e agora já sabe fazer edição, então esse é o caminho agora, mas enxergar com um olhar criativo, e buscar a sua originalidade não está em fazer algo que seja diferente do que todo mundo faz. A sua originalidade está em fazer algo que esteja completamente de acordo com a sua alma, com o seu espírito, com aquilo que você gosta de fazer.
Então, quando você encontra esse lugar, você vai fazer essa música com a sua verdade. Eu acho que esse é o nosso porto seguro, sabe? Mas, Então, não tem segredos, não tem receita, né? Não é ficar postando todo dia que você vai ser descoberto. Então, se você entrar numa, não, mas eu gosto de fazer, faça porque você está afim, e não porque é obrigatório, sabe? é isso aí. A Rose disse que assistiu no YouTube. Você tinha perguntado onde foi que ela tinha Não foi visto comigo. Ah, não, foi com eles, então, não com eles e eu, as né? caravanas, né? Mas é impressionante. Eles Bom, levaram. vamos lá. A gente está chegando aqui no final da nossa entrevista com a Badia Sade, e como todos e todas que vêm aqui, obviamente ela trouxe uma dica cultural para vocês, uma série que eu também já assisti, muito boa, por sinal, é a série The Morning Show, que está na Apple TV. Por que você está indicando esta série para a galera aqui, Badia? Gente do céu, recentemente o Kevin, que é o meu namorado, noivo, quase marido, ele deu um Apple TV de presente para mim. E aí eu não sabia da existência né, das produções da Apple TV. E esse The Morning Show foi a primeira série onde que a Apple criou. E eu fiquei curiosa porque não é uma comédia, né? Então, e a Jennifer Aniston, a gente conhece a Jennifer não só do Friends, mas eu vi alguns filmes, mas sempre tem esse caráter meio romântico, meio leve. Eu não cheguei a ver um filme que não fosse assim, o papel dela como atriz. E aí eu assisti o primeiro episódio do The Morning Show e ela tá ótima, é um drama, né, em cima do movimento do Me Too. Então, super importante, é um seriado baseado numa história real, obviamente está fantasiada, mas como que surgiu o movimento Me Too, e fala muito do assédio sexual no trabalho. E é interessante que eu estou na segunda temporada, estou assistindo ainda, mas agora está no momento em que o assediador, no caso, que foi demitido, quem faz é o Steve Carell, né, ficou super conhecido como ator do The Office, que é outro seriado divertidíssimo. Mas então, ele está agora conseguindo entender o que ele não entendia, que quando ele assediava, ele não entendia que o que ele fazia era assédio. Para ele era normal. E é interessante que eles estão mostrando a evolução do personagem de tipo. É bonito de ver ele entendendo que ele estava fazendo merda e ele não tinha consciência. Ele tinha consciência, ele era o predador, mas não estava nem aí. Não tinha esse entendimento. Vimos muito esse filme, né? Como é que é? Vimos muito, porque assim, eu me lembro como jovem jornalista, a gente nem sabia que era assédio aquelas coisas que faziam com a gente, né? Hoje as pessoas têm noção, mas a gente nem sabia que era Exato. assédio. É bom que também ela mostra bastante essa série, os bastidores de um telejornal, né? Como que é feito e tudo, gostei muito. E que é uma coisa que a gente não imagina o nível de estresse que essas pessoas vivem. Esse seriado é um estresse atrás do outro, assim, é muita coisa envolvida, é o estresse emocional da vivência deles, é muito interessante, eu estou gostando. Eu fico assim, eu quero ver o que vai acontecer com o próximo capítulo. Gente, olha, foi um prazer receber a Badia Sade aqui. Ela está lançando um disco novo, já está em todas as plataformas, né, Badia? Eu vi que já está no Spotify. Coloca de novo a capa do disco dela, por favor. Olha aí, Olho de Peixe, com Badia Sade e Orquestra Mundana Refuge, composta de refugiados. Imperdível. Ouçam! Brigadão, Badia! Muito obrigada. Então, eu espero vocês na Casa de Francisca, para esse ensaio aberto. E anotem também, dia 20 de julho, no Sesc Pinheiros. E a gente também faz o encerramento do Festival Assad lá em São João do Boa Vista,
no dia Que delícia. 28 de julho. E eu vou tocar com a minha família lá no dia 27. Então, tem esse julho promete. Pelo menos na minha vida vai ser muita emoção. Obrigada, querida. Bom final de semana para você. Obrigada, Nara, para todos vocês também. Beijão.